Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando sobre suicídios. Sim, suicídio sim. Tem gente que não gosta de ouvir, mas infelizmente estamos numa situação tão grave que é necessário falar sim, ouvir sim. Dados estão demonstrando no mundo inteiro uma quantidade absurda do crescimento de suicídios. Eu vou aqui pôr os parâmetros apenas para vocês reconhecerem a necessidade disso estar se discutindo em escola, em sala de aula. É muito bonito falar sobre empatia, mas as pessoas não praticam empatia. Muito pelo contrário, cada um está querendo saber do seu próprio umbigo, está cada vez pior. Em vez de melhorar a situação, está piorando. É um assunto pesado se falar, suicídio, muito pesado. Você vai falar assim, a pessoa quer se matar, que se mate. Só que não é assim. Eu vou explicar o porquê. Olha, no ano de 2017, o Ministério da Saúde foi dado o ano do suicídio, devido à demanda, à quantidade grande que houve de suicídios, tá? Infelizmente, a gente vem construindo e relatando indícios de suicídio cada vez pior, e é de uma maneira cada vez mais desastrosa. Você fica pensando, essa é com amiga de fulano, mas quando acontece, às vezes acontece tão perto de você e você não faz nada. A sociedade tá assim, a pessoa tá querendo se matar, tem um monte de gente com o celular lá tirando foto. Vocês acham que isso é normal? Não é normal, não. Permitir que uma coisa ruim aconteça, você é tão cruel e tão malvado quanto qualquer criminoso. Olha, principalmente entre os jovens, os índices andam crescendo, mas os adolescentes principalmente são alvos no mundo e no Brasil inteiro. Desculpe, mas ainda continuo com tosse, tá? O suicídio. Precisamos falar mais sobre assunto, sim. Isso é um super tabu ainda. As pessoas falam assim, não se deve falar mais porque parece que aumenta. Não, muito pelo contrário. É se abrindo, falando que a gente pode evitar que as coisas aconteçam. É o contrário, gente. A gente está entrando na contramão. Tem que ser falado, sim, em sala de aula, por professores. Agora, graças a Deus, entrou uma portaria que toda a escola vai precisar de um psicólogo. Justamente o que mais precisa agora são as escolas terem psicólogos para poder detectar alguma coisa grave, porque é com os nossos adolescentes, nossos pré-púberes, até crianças, está acontecendo coisas gravíssimas. E quando eu falo em voz alta, porque eu estou apavorada com os índices, eu tenho estudado aqui, a questão é bem mais séria do que vocês imaginam. Não falar sobre suicídio está fazendo muita gente deixar de evitar que isso aconteça. 90% dos suicídios, tá? Presta atenção, os suicídios são evitáveis. 90% dos suicídios são evitáveis. A gente pode evitar, sim. É muita taxa, tá? Então, ser omisso perante essa situação, eu quero que se dane, esse é problema dela. É assim que os pais estão ensinando os filhos a serem. Isso é empatia? Isso é moral dos bons costumes? Isso é amar ao próximo? Eu não vejo isso. Eu não sei, eu quero ver a nota que ele tirou. Não me interessa o restante. Não. Ele está trabalhando em comunidade. A escola também trabalha em comunidade. A escola não vai ensinar moral para o seu filho. Você, pai e mãe, tem que ensinar moral para o seu filho. E se comparecer com a dor do outro. Pode não ser dor para você, mas para o outro ser humano é dor. E uma dor na alma que é difícil de ser tirada. Não é uma coisa que possa ser arrancada com uma medicação, um ibuprofeno, um remédio para dor. A dor existencial é a pior dor que existe. Então, pais e mães omissos, por favor, ajudem os seus filhos se comparecerem de outros seres humanos. Porque a vida não vai ser assim. E a vida é um bumerangue, assim como você faz. Quando você se omite, também vão se omitir perante você. Ajude. O pouco que você fizer pode evitar o suicídio. O pouquinho que você fizer. Olha, então 90% dos suicídios são evitáveis. Você já imaginou a quantidade? A gente tem que colocar a falar, a gente tem que evitar pôr o suicídio como um tabu.
geralmente é muito momentâneo. Às vezes a dor é tão intensa que ela faz aquilo por impulso, tá? Tem uma pesquisa da Unesp, eu tô aqui falando sobre pesquisa, sobre coisas, porque é sério, a gente pode evitar sim, que diz que 35 ou 36% dos portadores de transtorno de humor, tá? O transtorno de humor são os bipolares, tá? Principalmente são as pessoas diagnosticadas com bipolaridade. São os que acometem suicídio. Então, se tem uma propensão genética de bipolaridade, a chance de 35% são maiores de cometerem o suicídio. Vocês dizem que não, mas é uma questão do impulso de um instante, um segundo. E as pessoas que são portadoras de bipolaridade têm uma grande proporção genética. Outra estatística, 29% fazem um uso abusivo de substâncias tóxicas, drogas e álcool. Também são 29% que na questão do impulso cometem suicídios. Então não fique pensando que eles bebem socialmente porque eles estão felizes, muito pelo contrário, eles podem estar escondendo uma dor dentro de si. Vigie o que seu filho está fazendo. Drogas. Isso acontece no momento, até porque a droga destrói, tá, dentro do cérebro o pensamento. Destruindo o pensamento, numa questão de impulso, a pessoa vai lá e faz. Não porque tem depressão, é porque a droga destrói o pensamento desse indivíduo. Então, os 36% também são altos. O mecanismo no cérebro do pensamento fica completamente comprometido. Então, são alto índice de suicídio das pessoas que usam tóxicos e drogas. Às vezes fazem isso de maneira impulsiva, a maioria das vezes. Os esquizofrênicos são parte de 10%, é mínimo. E os borderline são 11%. Disparadamente, ainda o transtorno de humor, o transtorno bipolar, é o que atinge mais, tá, a depressão e o suicídio. Porque o transtorno bipolar é muito difícil de ser diagnosticado. Por quê? Porque a pessoa oscila entre épocas de euforia e alegria, você vê, nossa, mas ela estava tão bem, de repente ela cai em depressão. O bipolar, ele é muito forte, ele é um paciente muito propenso para suicídio. Ele é um indicador fácil de suicídio. Então, tome cuidado. Normalmente, os bipolares, eles negam a doença, eles tomam remédio e depois param. Eles falam que não tem nada, absolutamente nada, não tem nada. Por que eu vou tomar esse remédio? Então, são pessoas difíceis de ser controladas a medicação porque negam a doença, e justamente nessa negação da doença é que eles têm as maiores recidivas de suicídio, as maiores recidivas de depressão, até também levar à morte por inanição e alimentação. Eu falo para vocês uma sinceridade aqui, isso aqui é ciência, é comprovado. Eu tô falando de estatística. Bipolar é grave, tem que ser tratado a vida inteira. Ele oscila entre humores de euforia e humores de depressão e tristeza. Tem vários tipos de bipolares, um deles tem humor altamente excessivo eufórico e às vezes alguns transtornos de depressivos, outras vezes eles têm um transtorno muito mais intenso e vão variando de ano em ano. Ano em ano eles têm algum tipo de transtorno. É difícil diagnosticar, mas não impossível. Procurar um bom profissional psiquiatra para fazer avaliação médica é essencial. Então, o bipolar ele tem que ser diagnosticado para justamente evitar que o suicídio aconteça. O restante da população, 90% pode ser evitado. Não falando sobre o assunto, você faz com que o ser humano se feche dentro de si. Vocês pensam que cara alegre e feliz e tá feliz. Eu sou um sucesso no trabalho, daqui a pouco chega em casa, pega e se mata. O bipolar, ele é assim. Você vê ele, você não imagina que ele tem a doença, mas ele tem. E tem que ter muito cuidado, porque são os mais propensos a suicídios e suicídios de maneira cada vez mais catastrófica possível, tá? Eu peço aqui para vocês empatia um pouco mais. Ame seu próximo como você mesmo. Em qualquer religião, a única coisa que Deus ensina é amar ao outro, se comparecer da dor do outro. Não que você vai senti-la, mas vai tentar ajudá-lo. Meu muito obrigado. Tome cuidado. Setembro Amarelo.